o que tentaram fazer com a jornalista que começou a denunciar toda a maracutaia do Banco Master, Malu Gaspar? Devassaram a vida dela, tentaram achar de algum jeito, alguma coisa que a incriminasse. Não encontraram, segundo o interlocutor de Daniel Vorcaro, não encontraram, segundo Tiago Miranda, não encontraram nenhuma multa na CNH da Malu Gaspar. Sem contar que no Brasil até o sicário tem apelido de sicário. O sicário que tem apelido de sicário tinha, porque lamentavelmente se suicidou. Eu achei que tivesse sido suicidado. Depois que o André Mendonça disse que viu as imagens, eu estou até acreditando um pouco mais na história. Mas o sicário, cujo apelido é Sicário, estava contratado para dar um jeito no Lauro Jardim, o outro jornalista que estava denunciando, junto com o Malu Gaspar, a maracutaia do Banco Master. Olha, Lula, tudo uma grande bobagem, né? Essa grande bobagem termina agora em outubro. Chega, o povo brasileiro não aguenta mais o que está acontecendo, seja no Poder Executivo, seja a participação de membros do Poder Legislativo, seja no Poder Judiciário, que não faz mais justiça. Aliás, não faz justiça, quer fazer política, mas o que está fazendo, na verdade, é enlameando a história do Supremo Tribunal Federal com escândalos de corrupção que chegam, segundo o Estado de São Paulo, a 7 ministros do STF. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, Lula acha denúncias contra Jacques Wagner uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Está aqui, ó, sargento Faur. Vossa Excelência que fez tanta apreensão aí na sua vida de policial, de ilícitos, isso aqui é uma grande bobagem? Olha quanto dólar e quanto relógio está aqui, é uma grande bobagem? Isso que foi encontrado na casa do Jacques Wagner, é uma grande bobagem, Lula. Uma grande bobagem. Aliás, nem lembro quantos mil dólares foram encontrados, 49 mil dólares, algo assim, depois apareceram mais euros e aí mais relógios. Aqui tem mais relógio do que cabe num braço, aliás, nos dois. Mas é uma grande bobagem, segundo Lula, que o senador líder do PT, líder do governo lá no Senado, tenha sofrido uma busca e apreensão e tenham sido levados esses dólares todos, esses relógios da sua casa. Este é o Luiz Inácio Lula da Silva. Claro, para quem esteve envolvido em esquemas muito maiores, talvez seja uma grande bobagem. O cara que tinha lá o sítio de Atibaia, foi condenado por isso, foi anulada a condenação, não foi absolvido não. O cara lá do triplex no Guarujá, foi condenado pelo triplex do Guarujá, não foi absolvido não, foi anulado pelos amigos da onde? Lá do STF, o mesmo STF que tem ministros implicados no escândalo do Banco Master em número de 7, segundo o Estadão hoje. Sério, o Estado de São Paulo acabou de publicar uma reportagem com todos os implicados no escândalo do Banco Master. E segundo o Estado de São Paulo, 7 ministros já teriam de alguma forma algum envolvimento em virtude de participação, por exemplo, de familiares seus em contratos suspeitos. Suspeitíssimos, né? 129 milhões de reais de um contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro. É um contratinho básico, assim, né? Não conheço escritório de advocacia no mundo com um contrato individual desses. Ela é uma grande advogada mesmo. 129 milhões de reais. Aí aparecem as mensagens em que ela manda a minuta do contrato. Como disse meu colega Luiz Lima, isso aqui é a minutinha de um contrato que ela mandou para o WhatsApp, como se fosse assim, um contrato de PJ que você manda para o teu primeiro empregador, algo assim, pelo WhatsApp você manda a minuta de contrato, 129 milhões de reais. Isso é uma barbaridade que Alexandre de Moraes continue julgando. Ele fazendo justiça com a esposa encalacrada desse jeito. Mas é tudo uma grande bobagem, diz Lula. Uma grande bobagem que o seu líder do governo no Senado esteja envolvido também na questão do Banco Master. Não é uma grande bobagem coisa nenhuma. Na verdade, uma grande verdade que tudo começou lá no governo do Jacques Wagner na Bahia, no Cred Sexta. Foi assim que começou e, aliás, estávamos chegando nas informações mais pertinentes ao caso, inclusive, do Cred Sexta na Bahia. E aí o que aconteceu com a CPMI do INSS? Enterraram. Onde? No Senado. E o que tentaram fazer com a jornalista que começou a denunciar toda a maracutaia do Banco Master, Malu Gaspar? Devassaram a vida dela, tentaram achar de algum jeito, alguma coisa que a incriminasse. Não encontraram, segundo o interlocutor de Daniel Vorcaro, não encontraram, segundo Tiago Miranda, não encontraram nenhuma multa na CNH
da Malu Gaspar. Sem contar que no Brasil até o sicário tem apelido de sicário. O sicário que tem apelido de sicário, ou tinha, porque lamentavelmente se suicidou. Eu achei que tivesse sido suicidado. Depois que o André Mendonça disse que viu as imagens, eu estou até acreditando um pouco mais na história. Mas o sicário, cujo apelido é sicário, estava contratado para dar um jeito no Lauro Jardim, o outro jornalista que estava denunciando, junto com Malu Gaspar, a maracutaia do Banco Master. Olha, Lula, tudo uma grande bobagem, né? Essa grande bobagem termina agora em outubro. Chega! O povo brasileiro não aguenta mais o que está acontecendo, seja no Poder Executivo, seja a participação de membros do Poder Legislativo, seja no Poder Judiciário, que não faz mais justiça. Aliás, não faz justiça, quer fazer política, mas o que está fazendo, na verdade, é enlameando a história do Supremo Tribunal Federal com escândalos de corrupção que chegam, segundo o Estado de São Paulo, a 7 ministros do STF, ao Procurador-Geral da República, a ministros de Estado, a deputados federais e senadores. Olha, isso tudo realmente, Lula, não passa de uma grande bobagem. A investigação sobre Lulinha não avança antes das eleições. Agora o calendário da Polícia Federal, ele obedece ao calendário eleitoral. Pelo visto, Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, diretor-geral, está querendo deixar passar o processo eleitoral para continuar o trabalho que é seu, que é da Polícia Federal de investigação. Mas está aqui no Globo, aliás, no Estadão, a seguinte matéria: a Polícia Federal deu um banho de água fria na oposição. Olha só, sargento, por favor, um banho de água fria em nós, banho de água fria em nós, nada. E no Brasil decente, que quer investigação. E avisou ao Supremo Tribunal Federal que a investigação sobre o Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, alvo da operação sem desconto, que apura fraudes e descontos ilegais em aposentadorias do INSS. Vamos lembrar uma coisa? 300 mil reais por mês de mesada, paga pelo Careca, enquanto ele está na Espanha. É essa a denúncia. Que, aliás, foi encontrada a mensagem da Roberta Luxinger entre o Careca no celular apreendido pela própria Polícia Federal. A investigação contra Lulinha não vai avançar antes das eleições de 2026. Não há chance, por exemplo, de o conteúdo da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático dele ser analisado este ano. Olha só, deputado sargento Faur, Andrei Rodrigues, quando aconteceu o 8 de janeiro, ele mandou para o Alexandre de Moraes o pedido de prisão do Anderson Torres às 23 horas e 22 minutos do 8 de janeiro. E no mesmo dia 8 de janeiro ele estava preso, ou pelo menos com mandado de prisão assinado no dia 8 mesmo, pelo ministro Alexandre de Moraes. O senhor acredita nesse tipo de coincidência? Assim que funciona mesmo? Delegado da Polícia Federal, aliás, diretor-geral, que nem era delegado do caso, vai lá, assina às 23 horas e 22 minutos do sábado, e em 9 laudas, Alexandre de Moraes confirma o pedido de prisão da Polícia Federal. É coincidência? Pelo amor de Deus. Aí é o seguinte, aí para isso eles foram rápidos, para botar senhora de idade, velhinha, pessoas inocentes, pessoas que estavam aqui, sim, na Praça dos Três Poderes durante um lamentável e repudiável episódio de vandalismo, mas muitas pessoas que não quebraram nada foram levadas naquele dia mesmo a Papuda. No dia seguinte, muitos foram levados do acampamento sem nada terem feito. Aliás, ainda tem gente na Papuda, neste momento, mais de 3 anos depois, em virtude dessas ilegalidades cometidas, mas a Polícia Federal, para ir atrás do Lulinha, não tem gente. Eu vou dar uma sugestão para o diretor-geral, Andrei Rodrigues: coloque o seu chefe de gabinete, Luiz Eduardo Navajas Teles, para trabalhar nesse caso do Lulinha, porque este seu chefe de gabinete teve tempo para mover um processo contra mim por um discurso que eu dei aqui na tribuna. Ele fez a notícia crime contra mim, deputado sargento Faur. Ele, que nem teria sido suposto ofendido, pois levantei a foto aqui do Fábio Schor, mas em nome de outro entrou com uma notícia crime, que depois andou dentro da Polícia Federal, foi parar lá em Roraima com seu Marco Bom Tempo, de uma delegacia de investigação de corrupção. Ele teve tempo, em vez de investigar corrupção, de investigar um deputado federal por um discurso. Passou por mais de 10 servidores da Polícia Federal, entre delegados e escrivães. Um caso absurdo de perseguição contra um parlamentar que tem imunidade por sua opinião, palavras e votos, e mais do que isso, que fazia uma denúncia contra um policial federal, Fábio Alvarez Schor, por ter utilizado informações falsas, ou por incompetência, ou por má fé. Hoje, pode-se dizer que há má fé no caso, talvez não na época, mas hoje há, porque não reconhecem sequer
O erro que foi cometido ao mandar um cidadão inocente, Felipe Martins, para a cadeia com informações falsas, toda essa turma teve tempo de investigar um deputado federal que denuncia corrupção, que denuncia ilegalidades, mas não tem tempo de pegar o cara que surrupiou dos aposentados brasileiros. Que vergonha! Deputada Benedita, que está aqui no plenário, eu imagino, deve estar muito envergonhado também, que roubou aposentados, senhores e senhoras de idade, pessoas com deficiência, tudo para ir parar no bolso do Lulinha. Aliás, outra entidade investigada, Sindinap, do irmão do Lula, que de Frei não tem nada a não ser o apelido, Frei Chico. O diretor-geral da Polícia Federal teve tempo de dar uma entrevista, na época, enrolando a repórter de esquerda, do ICL, quando perguntado se o irmão do Lula estava sendo investigado, ele disse: não tem investigação, nada contra ele. Aliás, me equivoco eu aqui. Quando perguntado se havia uma investigação contra o Sindinap, ele responde: não, contra o irmão do Lula não há investigação. Ele enrola, ele te tergiversa, ele sai. Para quê? Proteger o governo Lula, proteger quem está roubando aposentado. Agora, para investigar o Lulinha, diz a Polícia Federal que não tem efetivo, que não consegue concluir antes das eleições. Lamentavelmente, a Polícia Federal tem efetivo para perseguir brasileiros, inclusive nos Estados Unidos, na Itália, na Argentina. Gasta dinheiro, $1 milhão já o governo Lula, para ajudar o Alexandre de Moraes a se defender de um processo nos Estados Unidos que ele perderia a revelia. Mas para investigar o filho do presidente, não tem efetivo. Imagina se fosse no governo Bolsonaro, o presidente que foi acusado de tentar interferir na Polícia Federal. No Lula, pode até trocar delegado que está cuidando do caso do filho do presidente, que não se sabe nem quem substituiu, porque aqui fica até uma dica para a imprensa: vamos investigar um pouco mais o que está acontecendo nessa investigação. Vamos olhar que trocas são essas de delegados. Como é que pode a Polícia Federal dizer que não tem tempo para fazer investigação mais antes da eleição por falta de efetivo? Mas para perseguir parlamentar tem, para investigar a direita tem, para tentar colocar a oposição em silêncio tem. Mas para desespero, talvez deles, pois a eleição realmente já está chegando, nós não nos calaremos. Aumentaremos, aliás, ainda mais o tom de voz, as nossas críticas, porque é assim que o povo fica sabendo quem está protegendo bandido. E uma Polícia Federal como a do Lula, cuja cúpula diz para um ministro do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a imprensa, que não tem efetivo para investigar ladrões, é uma Polícia Federal que infelizmente está acobertando o crime no Brasil. Nós não aceitamos isso. Vamos continuar denunciando e trazendo aqui essa tribuna em nome da oposição ao Lula, em nome do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Fala, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!